Bem, nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Os textos de abertura dessa unidade são letras de canções que exaltam o Brasil. Então, nós vamos observar que todos eles trazem alguma característica do Brasil que é exaltada através dessas canções. Então, nós vamos primeiro corrigir os exercícios destas unidades. Vocês podem ler primeiro esses trechos de canções. Então, a primeira questão diz assim: segundo a classificação dos tipos de samba existentes, a Aquarela do Brasil é considerado um samba exaltação. Levante uma hipótese que justifique essa classificação para o samba. Então, nós podemos associar a palavra exaltação. Então, a consagração, elogio, né? Isso é o que significa exaltação. Esse é um samba que tem como propósito enaltecer as características do Brasil por meio de elementos que compõem a cultura do país. Então, a música, a dança, o mulato. A segunda questão fala do trecho ali da canção de Jorge Benjor. O eu lírico também celebra a localidade onde mora. Que passagens do texto indicam essa celebração? Então, ali quando ele diz que o Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, estas frases exercem a função de exaltar o lugar em que o eu da canção mora. Depois nós temos a terceira questão. Ali fala da questão da canção Aquarela Brasileira. Então, nesse trecho, a canção se refere à exaltação das riquezas naturais. Na quarta questão, o termo emoldura, presente na canção, sugere qual o papel da natureza na canção Aquarela Brasileira? Então, vocês sabem o que é emoldurar, é colocar na moldura. Então, ela pode ser compreendida aqui nesse fragmento de texto, algo utilizado para guarnecer, para proteger, para destacar, para limitar e embelezar uma obra. Ao transpor esse sentido para a canção, tem-se que a natureza funciona como uma moldura da nação, do país, ou seja, é aquilo que a destaca e a embeleza. Na quinta questão, diz assim: das 4 canções, 2 têm em seus títulos uma referência à aquarela. Cite ao menos 2 imagens que podem ser associadas a essa ideia. Então, nós vamos ter ali a aquarela do Brasil e a aquarela brasileira. E se remetem ao formato do mapa brasileiro, que se assemelha a uma paleta de pintor. Então, podem também ser associados à imagem de um país colorido, tropical, né, reforçando a sua luminosidade e suas cores. O Brasil tem essa característica e nós vamos observar, então, nessas canções a exaltação dessa cor, né, dessa luminosidade que existe no Brasil. Então, comparação com a aquarela. A questão número 6, o destaque a elementos pertencentes à paisagem e cultura brasileira nas canções permite dizer que elas têm um caráter nacionalista. Então, nós vamos observar uma das características do romantismo é o nacionalismo. Aqui no Brasil, nós vamos perceber esse nacionalismo também nos textos da primeira geração romântica, que traz, então, vários aspectos da terra brasileira. A questão número 7. Releia estes versos da canção. Brasil Pandeiro, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. A expressão gente bronzeada se refere a quem? Então, se refere ao povo brasileiro, né? Formato dessa mistura entre as raças. A 8ª questão, as canções Aquarela do Brasil e Aquarela Brasileira e País Tropical
criam uma representação do Brasil e do povo brasileiro. Selecione a alternativa que melhor explica o modo como o país é nelas retratado. Na sequência, justifique sua escolha. Então, o Brasil é um lugar cuja cultura e a natureza se destacam. Então, nós observamos nessas canções a ideia, né, de que a natureza e a cultura são elementos que compõem a identidade do Brasil. E aí, na nona questão, nós temos aqui duas imagens, né? Então, Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, nós temos a questão seguinte: que semelhanças podem ser encontradas entre o significado do trecho da canção País Tropical, de Jorge Benjor, e as pinturas? Então, tanto a canção quanto as pinturas fazem menção a uma terra privilegiada, o Brasil como uma terra privilegiada, né? Então, por quê? Porque ele é abençoado por Deus, então aí evoca a figura divina, e as pinturas destacam a natureza com sua multiplicidade de cores e formas, né? Como indicadores desse privilégio. Então, nós vamos ver agora também o contexto histórico das origens do romantismo. Então, como nós já vimos lá no contexto do romantismo português, o fato de, em 1808, a família real portuguesa ter vindo para o Brasil é um fato histórico importante. Então, não só a família real veio para o Brasil, mas centenas de nobres, funcionários, criados e assessores. Além das pessoas, né, essa família e essas pessoas trouxeram bens pessoais, obras de arte, livros e objetos da mais diversa utilidade. Essa vinda, então, da família real fez com que Dom João tomasse medidas que vão interferir direta e indiretamente nas transformações ocorridas aqui no Brasil. Então, entre estas transformações, nós podemos destacar a abertura dos portos às nações amigas. Então, ali o Brasil começa principalmente a lidar diretamente com a Inglaterra, o estímulo ao estabelecimento de indústria, a construção de estradas, o cancelamento de lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, a criação do Banco do Brasil, a instalação da Junta de Comércio, a criação das primeiras escolas de ensino superior, né? Então a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, a criação do Museu Nacional, a fundação da Biblioteca Real e do Observatório Astronômico e a vinda da missão artística francesa para o Brasil. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos ali várias mudanças. Então, vamos ter um Brasil se transformando, né? Tendo inovações, crescendo, porque antes, como o Brasil era colônia de Portugal, praticamente todas estas ações eram proibidas por Portugal. Então, aqui nós vamos ter um começo. E esse contexto histórico, então, faz com que o Brasil tenha uma nova perspectiva, faz com que o Brasil tenha mais importância num cenário mundial aí, e nós vamos ter também o brasileiro ali tendo esse sentimento nacionalista, que nós vamos perceber muito bem na poesia e na prosa brasileira. Então, são textos, são obras de exaltação do Brasil.